É a Uhum. segunda, peraí que eu vou reativar aqui a internet de novo. A segunda foi poucos dias depois, no dia 6 de fevereiro, em que ele teve uma visão de uma onda gigante. Ele estava na praia, ele estava pescando assim no momento de descanso, jogando uma rede que é chamada tarrafa. Então ele estava tarrafiando. Essa rede jogava, ela ia no mar assim e voltava. E ele é acostumado com o ambiente do mar, da pesca, mas de repente ele se percebeu que ele estava olhando para o mar, né, por causa da rede que ia voltar, ele estava olhando para o mar e sentindo medo. Sentiu uma inexplicavelmente uma vontade de sair correndo dali. Foi algo que assustou ele, assim, só que não fazia sentido para ele. E ele ficou pensando, mas por que que eu tô sentindo isso? E daí ele viu, vindo na direção dele, do mar, uma onda gigante, uma onda enorme que veio na direção dele, daí ele virou para ir embora dali, foi correndo, foi indo na direção da cadeira em que estavam as coisas dele. E daí quando ele foi indo, ele olhou para baixo, no chão, onde tinha água ali ainda, e ele viu na água, como se estivesse submerso, mas ele falou que também parecia se mover como um reflexo. Ele viu ali a bandeira dos Estados Unidos. Então, ele percebeu isso assim e passou. A bandeira já não estava no chão, a onda não estava vindo. E ele percebeu que tinha sido uma revelação. E a primeira coisa que ele pensou foi rezar. Sentou na cadeira e começou a rezar, dizendo algo assim: Senhor, por que me mostrais as coisas sempre assim? Não consigo entender o que quereis me dizer. Ele ficou ali parado, pensando, rezando. A sensação já tinha passado, ele voltou a pescar e ficou meditando sobre isso Mas por dias. isso aí aconteceu com ele pescando mesmo? É, Ou foi sim, não uma foi sonho, visão? não foi sonho. Não foi sonho, foi literalmente, ele estava lá e viu. Não foi sonho. E ele também não pensou em olhar para o relógio, não veio essa intuição de ver a que horas eram. Mas realmente ele mesmo não entendeu o significado. E se a gente for tentar entender, tem um leque muito grande de possíveis interpretações, tanto a literal, uma tsunami, quanto simbólica, uma onda de alguma coisa, uma onda de uma doença, uma onda de um, um comportamento ruim das pessoas, uma onda de alguma questão estatística, uma onda de desemprego, sei lá. E Sei lá, ele. olhando Pois é, assim, e olhando eu acredito que seja algo de natureza mesmo, mas é achismo meu, né? pois é, pois é. E assim, Deus não quis deixar mais claro do que isso. E há muitas revelações são assim, inclusive as bíblicas, né? As bíblicas principalmente, elas são muito simbólicas. Claro, as do livro do Apocalipse ali, a essas que eu estou me referindo. O livro das revelações mostra muita revelação simbólica. Por quê? Por que Deus mostra assim? Em primeiro lugar, eu entendo, né? Que ele mostra de uma forma simbólica porque o simbolismo é mais rico, tem mais significados do que a linguagem técnica e literal. Através do simbolismo, a gente consegue pegar várias camadas daquilo ali, tanto chegando na literal, através da hipótese, ou depois que se concretiza, a gente entende, né? Essa que é uma das interpretações, é a literal, óbvio, não, é a concreta, não a literal, mas também dá para tentar interpretar de uma forma literal, só que muitos símbolos não tem como fazer isso, né? Por exemplo, o simbolismo de um dragão, né? A gente não vai conseguir interpretar de uma forma literal. E e também porque as escrituras todas, elas são escritas com níveis de profundidade diferentes, a do registro histórico, mas também a mensagem espiritual que aquilo ali tem, o sentido místico que tem ali. Então, é preciso ter alguma ambiguidade para comportar melhor todas essas camadas de interpretação. E mesmo Deus quer manter muitas coisas ocultas, justamente para que justamente para que as pessoas não tentem evitar aquilo ali, ou porque o mistério faz parte da contemplação, faz parte da linguagem de Deus, manter as coisas ocultas.
para que também o mistério faz parte da fé, né? Muitas coisas a gente tem que acreditar dessa forma, e ele prefere que seja assim. Então, quando acontecer e ficar claro, todo mundo vai perceber, a profecia se concretizou. Claro, algumas pessoas sempre vão negar, né? A falta de fé assim, sempre existe. Mas quando acontece, a gente percebe, se concretizou aquela profecia. As pessoas de boa vontade percebem. E até lá, tudo que a gente pode fazer é especular. A especulação tem uma função, a função de a gente rezar para que não seja por esse caminho, que se essa questão seja mitigada, né? Porque se for só uma, uma onda que não causa nenhum estrago, que mal tem? Mas se ele sentiu medo é porque é uma onda que causa algum estrago. Então, se for um estrago físico, morte de muitas pessoas, nossa, a gente tem que rezar para que para que as almas se convertam em tempo, para que a onda não seja tão grande, não pegue tanta gente. Enfim, são vários motivos para a gente rezar e a gente só consegue rezar se a gente imagina. Então, existe uma função para a especulação, mas ela não pode, a gente não pode se apegar a ela, porque se a gente se apega à especulação e depois a gente não está divulgando a mensagem, está divulgando a especulação. E aí a gente Uhum. já perdeu o sentido que Deus tinha dado para aquilo. A linguagem de Deus é perfeita, a nossa não. Deus fala de uma forma que não vai errar. Mas no momento que a gente começa a transformar em palavras, a gente começa a perder significados. E no momento que, inclusive, a gente começa a repetir, digamos, o padre viu, depois ele transcreveu. No momento que ele transcreveu, já teve um primeiro momento em que ele perdeu a informação. E no momento que eu passo a limpo para adaptar para redes sociais, em terceira pessoa, alguma coisa assim, a gente perde mais um pouco. E no momento que as outras pessoas já estão divulgando, essas pessoas também já vão fazer alguma adaptação que vai perder um pouco. Então é como aquela brincadeira infantil do telefone Do sem telefone. fio. É que uma criança fala no ouvido da outra uma palavra, bem baixinho, e essa segunda criança fala para uma terceira, e a terceira fala para uma quarta, e quando chega no final da fila e a última fala em voz alta, não é a mesma coisa que a primeira disse, porque no meio do caminho se perdeu. E essas revelações privadas, em primeiro lugar, é importante lembrar que elas não são ah, verdades salvíficas, elas não fazem parte da estrutura da fé. Não é necessário acreditar nelas para ir para o céu. Não é necessário acreditar nelas para ser católico. Qualquer um pode negar. Eu não me ofendo em nada se chegar e dizer, não, eu não acredito que seja verdadeiro. Claro, tudo bem, né? É direito da pessoa. Mas o, o que é importante dizer é que essas profecias que são revelações privadas, ou seja, que não fazem parte da revelação pública, a revelação pública é o que está nas escrituras, que nunca vai mudar. As revelações privadas, elas podem ser reescritas, corrigidas, adaptadas, melhoradas. Não são escrituras sagradas, não fazem parte do cânon bíblico. As escrituras E sagradas, pode falar. até porque uma revelação privada, se a gente segue, por exemplo, o que Nossa Senhora falou, se a gente reza, você cessa o castigo de Deus, por exemplo, entendeu? É, Então, se tem a isso. gente rezar, pode ser que não aconteça mesmo. Pode ser, realmente. Mas o meu ponto é que as escrituras, as sagradas escrituras da Bíblia mesmo, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Por mais que seja São João ali escrevendo, ele estava inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não erra, Deus não erra. Então as escrituras são infalíveis. Mas no momento que a gente descreve a visão do Padre Oliveira, a gente não está tendo a inspiração do Espírito Santo, aquela assistência ali na hora de escrever. A gente pode errar. Eu mesmo já escrevi uma coisa, depois eu tive que corrigir. Por exemplo, aquele caso da bandeira do Brasil manchada de vermelho. Na primeira versão que a gente estava divulgando, estava dentro de 2022. Será que travou? Não, não travou. Tá dando para ouvir? Eu estou escutando. Ah, tá. Então tá. Eu vou desativar Tá. aqui só para garantir. Tá. Então, aquela da bandeira do Brasil, quando o padre viu, ele anotou no caderninho que ele tinha no bolso. Se ele não tivesse um caderninho, ele teria anotado na mente depois escrito. Como ele tinha um caderninho, ele anotou. Só que ele anotou para ele lembrar depois. Ele não tinha pensado um dia, vai evitar na internet. Então ele foi anotando e vendo. Então ele olhava para a visão, ele olhava para o caderno. Então ele percebeu.
que alguns fenômenos estavam acontecendo ali em 2022, mas de repente estava aparecendo em 2023 também. Só que ele continuou escrevendo em 2022. Daí depois ele botou 2023 e botou os seguintes, que já estava 2020, o 2023 aparecendo na frente dele de uma forma clara. Uhum. Quando ele me mostrou o caderninho e ele me disse que eu pedi e ele me autorizou a, a me enviar todo o conteúdo, né? Eu pedi todo o conteúdo e ele me enviou. Eu pedi para ele que desse mais informações, porque aquilo ali eram só anotações das interpretações dele. Eu queria saber o que ele viu. Então ele tinha anotado em 2000, dentro de 2022, né? 2022, dois pontos, várias coisas. E uma das coisas era nossas, era primeiro, bom, várias coisas. Uma delas era o Papa Emérito irá para a casa do Pai. Daí tinha outra coisa ali. Daí depois ele tinha o Brasil passará por um período de uma investida forte do comunismo ou de um período de violência, mas Nossa Senhora virá em socorro do Brasil. Eu pedi para que ele dissesse o que estava escrito. Dele, naquela do Papa Emérito, ele falou: eu vi o Papa Emérito sendo preparado para o enterro. E na outra, do Nossa Senhora, ele disse: eu vi a bandeira do Brasil manchada de vermelho caindo no chão, Nossa Senhora vem e limpa. Essas duas estavam dentro de 2022. Só que quando eu pedi para ele transcrever e dizer mais detalhes, ele colocou ali na do Papa Emérito algumas informações a mais. Ele colocou, viu o Papa Emérito, não, ele colocou, o Papa Emérito irá para a casa do Pai em 2022, ponto de interrogação. Eu perguntei, por que que agora tem esse em 2022, ponto de interrogação? E ele disse, porque estava aparecendo 2023. Então eu não tenho certeza de quando seria. E isso na hora para mim pareceu irrelevante, assim, pensei, pode ser um escrúpulo, um exagero, né, alguma coisa nesse sentido, mas no fim a gente viu que era o mais relevante, porque foi bem na virada do ano, que estava realmente trocando os 2 anos, na visão estava trocando os 2 anos quando o Papa Emérito faleceu, foi para casa do pai. Então esse tipo de coisa, assim, é normal errar, né? Puxa, isso aqui não é canônico, quem me dera poder ter essa assistência do Espírito Santo na hora de escrever, mas são assim as coisas. A gente tem que entender, né? Perfeito.